Boa Salve, tarde, Ale. pessoas. Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Sejam todas as pessoas bem-vindas. É uma grande honra estar aqui para apresentar a palestra do Bernardo Fontes. É uma grande honra. Sejam todas as pessoas bem-vindas. Tá um pouco de lag aqui, eu estou ouvindo um retorno. Sejam todas as pessoas bem-vindas. É uma grande honra estar aqui para apresentar. Talvez seja o meu mic, cara. Eu tô no mudo aqui então, enquanto você fala. Sejam todas as pessoas bem-vindas. Vamos lá. Para quem não está me vendo, eu sou uma pessoa branca com cabelo castanho liso e está amarrado, barba. O meu sinal em libras tem a ver com a minha barba. Eu me identifico como homem. E para quem não está me vendo, eu sou uma... Bom, vamos lá. Eu sou uma pessoa branca com cabelo castanho liso, que está amarrado, barba. Continua dando um pouquinho de eco. Libras tem a ver com a minha barba. Eu me identifico como homem. E eu estou usando uma camiseta da Python Brasil de Ribeirão, que foi a minha primeira Python Brasil. Olha só, gente. Eu vou contar para vocês um pouco sobre o Bernardo. Aline, socorro, como eu faço? Continuo falando, espero... da Python Brasil de Ribeirão, foi a minha primeira Python Brasil. Tá bom, então eu vou continuar. Olha só, gente. Vou falar para vocês um pouco sobre o Bernardo. Bernardo, eu vou falar o que ele escreveu na mini bio dele, mas eu não resisto de acrescentar umas coisas. O Bernardo, ele é desenvolvedor há alguns anos, mantém duas libs incríveis, Model Bakery e PyP5JS, inclusive vai ter sprint esse fim de semana dessas libs, né? Ele contribui para o projeto Brasil I.O. e é membro do grupo de pesquisa Gaia USP, tá? E ele também é metade do duo de Life Coding, música Pietro Battisti, que teve a Model Bakery e PyP5JS, inclusive vai ter sprint esse fim de semana dessas libs, né? Ele contribui para o projeto Brasil I.O. e é membro do grupo de pesquisa Gaia USP, tá? Não consigo mais ouvir o Ale. Ale, eu acho que... E vocês não estão mais me ouvindo, é isso? Agora sim, de volta. Mas eu acho que minha tela já está até aparecendo, não sei. Você pode confirmar para mim? Não, ainda não. Ainda não está compartilhada a sua tela. Bom, mas eu só ia acrescentar que eu admiro muito o Bernardo. Ele é daqueles mantenedores super gentis. Eu me espelho nele e enfim, a apresentação dele vai ser incrível, tá bom? Eu vou passar a palavra para ele. Ele vai compartilhar a tela e sem o meu áudio, vamos esperar esse eco vai acabar, tá bom? Show de bola, boa Ale. apresentação. Brigadaço. Fico até envergonhado de suas palavras, mas brigadaço demais. Bem, então, para quem não me conhece, prazer para geral aí. Meu nome é Bernardo, sou Berim, também pode me chamar de Berim.
Eu vou falar aqui um pouco hoje sobre simetria e como fazer isso, implementar simetria com Python e depois como fazer isso de uma forma pythônica. E essa forma pythônica tem muito a ver, estou muito feliz de estar falando depois da Naomi, primeiro porque, enfim, sempre as falas dela são muito incríveis, e segundo, porque ela falou sobre algo que é o que eu vou falar aqui e também que é algo que o Ramalho também falou muito na apresentação dele de abertura, na segunda-feira, se não me engano, que são sobre os protocolos pythônicos, né? Então a gente vai seguir nesse mesmo tema, só que eu vou pegar uma abordagem um pouco mais lúdica. Então, não vou me apresentar, o Ale já falou bastante de mim já, só deixar aí esses links, berinfonte.com tem tudo sobre mim lá, os links do projeto que o Ale falou, outros projetos que eu já fiz, os sketches que eu faço que estão nesse link aqui. E também queria falar novamente do Pietro Baptiste, que é um duo de live coding usando, ou seja, um duo de música, né, que produz música através da prática de live coding usando Python e Foxdot. Quem teve a oportunidade de ouvir o Diego Ducão falando ontem pôde ver como é que é. E amanhã, se eu não me engano, agora esqueci o horário, mas se eu não me engano é entre 5h30 e 6h20, que é entre o intervalo das palestras. Eu e o Ducão, a gente vai estar numa das salas do Discord fazendo um ensaio aberto e compartilhando a tela, como a gente fez ontem e tal. Então, para quem quiser saber um pouco mais de como é que funciona esse negócio de fazer som como programação, só colar lá no Discord amanhã e procurar por mim ou pelo Ducão. Bem, a segunda coisa que eu queria falar é um convite, na verdade, para vocês visitarem Recife, porque Recife é tipo um lugar muito incrível que esse país tem. Primeiro motivo para vocês visitarem lá é a PUGPE, que é a comunidade, que é o grupo de usuários de lá. Minha primeira visita a Recife, a primeira vez que eu fui para lá, foi para participar, se eu não me engano, do 45º encontro, ou 40º, agora eu não me lembro, encontro do PUGPE, e me apaixonei pela cidade, continuei indo outras vezes, até que ano passado eu fui para ficar lá durante um ano e ter uma experiência trabalhando dentro da LabCode, que é uma das melhores empresas que eu já trabalhei na minha vida, sem a menor sombra de dúvida. E lá na LabCode eu tive a oportunidade de preparar essa palestra, que originalmente os slides eram esse. Eu simplesmente, enfim, fiz num papel e tracei. Realmente os slides eram esse, eu dava uns zooms assim e ficava andando tipo do slide 1 para o slide 2 e tal. E por conta disso, eu, enfim, gostaria de agradecer eles pela oportunidade de eu falar sobre Python de forma tão lúdica para o time deles durante um ano, e mesmo, infelizmente, não estando mais trabalhando juntos, porque coronavírus, é um lugar que eu amo. E, por consequência, se você está em Recife, eu vou te fazer um outro convite para você visitar Olinda, que Olinda fica bem do ladinho de Recife, assim, e é um centro histórico, tem um centro histórico muito bonito, assim. Olinda é um lugar meio singular, assim, a primeira vez não, mas uma das vezes que eu fui lá, eu me lembro muito disso, é do pôr do sol de Olinda, que o pôr do sol de Olinda tem um mistério, que ele começa em geral às 4h20 da tarde, e ele vai seguindo, e ele só acaba quando o sol nasce no dia seguinte, num busão na Agamenon de volta para Recife. É um fenômeno que só acontece lá, e aconselho vocês irem para ver. Só que, para além desse turismo específico, a Olinda também tem um turismo mais comum, que é o arquitetônico, né? De que boa parte dos casarios de Olinda são tombados pelo... O Ale, que é arquiteto, vai saber o nome, mas o IFAM, isso. O Instituto de Preservação do Histórico, alguma coisa do tipo. Porque são casas que são exemplos vivos da arquitetura, da nossa herança de arquitetura portuguesa, né? E nessa casa aí que eu estou botando nessa foto, dá para ver dois exemplos disso. Um são essas grades, né, que são os cobogós, que são essas estruturas de metal vazadas com essas formas, e também a fachada azulejada da casa. E é mais sobre isso que eu gostaria de falar aqui. Essa é uma outra fachada de uma casa de Olinda, e hoje a gente vai falar aqui sobre azulejos, resumidamente, porque lá em Olinda e em Recife também, bastante, preservou-se muito desses casarios, tem essa coisa colonial, né, na época da escravidão, do plantio da cana-de-açúcar e tal, então tem muito exemplo desse tipo de arquitetura lá, então tem muito azulejo pela cidade inteira, assim.
Um parênteses até, uma vez eu estava passeando lá no parque da Jaqueira, quando eu vi que um prédio dentro, assim, tinha um azulejo muito doido, assim, umas coisas geométricas e tal, e eu fiquei parado, tipo assim, meia hora olhando para entender o que estava acontecendo, de entender como é que aquela composição se dava. 3 meses depois, o Luciano Ratameiro, um irmão que eu tenho na vida, foi morar em Recife, ele foi morar nesse prédio, foi uma coincidência que eu gosto, assim. Mas então vamos falar sobre azulejo, né? E nesse processo de estudar parede, que eu ficava realmente parado olhando os azulejos, tentando entender o que eram as coisas, eu entendi algumas coisas. Primeiro que todo azulejo, né, se você comprar um azulejo e ele tiver um desenho, todos eles vão ter o mesmo desenho. E a parede, ela se dá com uma combinação formal, lado a lado desses azulejos. Quando eu falo combinação formal, é que é a mesma combinação repetida pela parede inteira. Você não tem uma combinação de um tipo aqui, 3 metros depois muda o jeito. Não, é sempre a mesma forma, a mesma regra, digamos assim. E falando matematicamente não, puxando mais para a arquitetura, e ali você me corrige aí se eu estiver errado nos termos, essa unidade desse desenho é chamada de módulo. E o resultado da composição dessa combinação, seguindo esses padrões, essas combinações formais, se chama padrão. Então, esses aqui são alguns exemplos de módulos. Então, são essas unidades de desenhos, né, de azulejos que a gente combina de N formas, lado a lado. E aqui a gente tem uma combinação de padrão. Então, você vê que esse daqui, o padrão é o azulejo, ele está virado em 45 graus e está formando um grid. E eu fiquei muito curioso com isso, fiquei muito me perguntando como é que eu conseguiria fazer isso com programação, né? Mas antes, foi mal, esqueci que eu tenho esse exemplo mais direto, só para a gente ver o que muda quando a gente experimenta uma coisa com a outra. Então, por exemplo, aqui a gente está com o nosso módulo, que é esse V, massa, e a gente tem 3 padrões aqui. Um padrão é a combinação desse V lado a lado, sem mudar praticamente nada. A outra aqui, ó, repara que é uma combinação com a ponta do V para cima, ponta do V para baixo, ponta do V para cima, ponta do V para baixo, ponta do V para cima, por aí vai. E a cada linha faz essa mesma combinação, então a gente já chega com esse padrão de linhas. Ou então essa daqui, que é uma linha com as pontas do V para cima, outra linha com as pontas do V para baixo, e aí a gente tem esses losangos, né, esse grid de losangos. Só que dá para se chegar a padrões um pouco mais complexos também, dependendo do seu módulo. Então, só para exemplificar como o valor do padrão final está tão relacionado quanto com as regras de combinação que a gente está definindo, quanto com o módulo que a gente está desenhando. Então, aqui, por exemplo, repara que o padrão o V com a ponta para cima, o V para a direita. V para cima, V para a direita. Opa, acabou a linha, vão para outra. Começa com o que estava na anterior. V para a direita, V para ponta para direita, ponta para cima, ponta para direita, ponta para cima. Acabou a linha, começa com o anterior. Ponta para cima, ponta para direita e por aí vai. E isso gera essa fachada dessa casa aqui que fica em Furadouro, uma cidade litorânea de Portugal. Então, tem algumas formas, né, que a gente viu de combinar esses módulos para obter padrões. Então, vou falar aqui sobre 4. O primeiro, que é o mais simples, é a translação, que é a gente, isso aqui também é lá de Olinda, que é a gente combinar lado a lado as imagens, os módulos, sem nenhum tipo de rotação, sem nenhum tipo de, enfim, sem nenhuma intervenção, simplesmente com uma combinação simples, lado a lado. E aqui é um resultado disso. Outro exemplo, outro tipo de padrão é a alternância, que é você combinar, alternar os módulos, ou então as cores de um mesmo módulo conforme você vai combinando. Então, por exemplo, aqui a gente tem 2 módulos, um com quadrado e outro com círculo. Então, ele começa com quadrado, ele vai sempre alternando, quadrado, círculo, quadrado, círculo, quadrado, círculo, quadrado, círculo, quadrado, círculo, quadrado, círculo, e por aí vai. Então, a alternância é essa variação. E agora eu vou falar sobre os 2, que é o que eu pretendo implementar hoje aqui com vocês. O de rotação, que é a organização dos módulos com um movimento giratório em torno de um eixo, que em geral é o centro do desenho, né? Então, olha só, esse daqui, vocês veem que a flor está virada para baixo. É como se ele pegasse essa imagem, na hora de botar para o lado, ele simplesmente girasse o azulejo. E na do lado gira mais 180 graus, na do outro menos 180 graus, na outra mais 180 graus e por aí vai.
Então a gente tem uma combinação linear usando rotações, né? Uma combinação de uma linha, perdão, usando rotações. E o último que eu vou falar é a simetria, que a simetria é ter os módulos espalhados, compor esses módulos, combinar esses módulos como se fossem espelhados a partir de um ou mais eixos. Nesse caso aqui, a gente vê que o módulo esse canto aqui, que está no canto superior esquerdo, ele está espelhado tanto verticalmente quanto horizontalmente. Mas às vezes pode ser só uma simetria horizontal, às vezes pode ser só uma simetria vertical. Mas beleza, então é isso daí, isso é tudo que a gente precisa saber sobre simetria. A gente pega um módulo, rotaciona, gira e faz esse tipo de coisa. E combina ele em um padrão. Então, a gente vai implementar isso, a rotação e a simetria em Python, usando Processing. Processing é uma IDE que usa Java para servir como um sketchbook, que é para desenhar, criar desenhos com programação mesmo. Eu já tenho a minha apresentação da Python Brasil de 2018, se eu não me engano, eu falo sobre como usar Processing para desenhar com Python. Então, se você quiser saber mais disso, eu vou bem do zero até a um desenho mais complexo. Te aconselho a buscar essa palestra. Aqui eu já vou partir um pouco mais da frente. Por ser uma ideia muito simples, assim, por ser essa ideia... desculpa. O Processing tem como objetivo ter uma API muito simples e versátil para atingir pessoas que não são de formação de computação, digamos assim. Pessoas que não são programadoras por formação. Então, artistas, designers, esse tipo de público. Ele possui um modo Python, que é o que a gente vai usar, mas não vai. Eu vou falar um pouco mais à frente. Que, na verdade, ele roda Jython, uma tecnologia que te permite executar código Java a partir do código Python ou código Python a partir do código Java. Então, é dessa forma que o Python é integrado a esse projeto que é em Java, usando o Jython. Então, só para exemplificar, o nosso módulo vai ser esse. Eu escolhi um desenho bem simples para não ficar pirando muito e para dar para ver quando as rotações, quando os padrões estão certos e quando eles estão errados. Só que, na verdade, eu falei que a gente vai usar o Processing, só que, na verdade, a gente vai usar o Python5JS, que é um projeto meu, porque eu... Bem, primeiro que é um projeto meu, segundo que eu tenho que divulgar, e terceiro que pessoas têm que conhecer e experimentar para me ajudarem a mantê-lo. E quarto, porque a gente vai dar um tutorial nesse sábado, se eu não me engano, às 10 da manhã, até 1 da tarde, sobre programação criativa com Python, e a gente vai usar uma nova coisinha que eu fiz meio correndo nesses últimos dias, que é um editor online. Então, se vocês abrirem esse link, vocês podem até acompanhar aí, quem quiser, os códigos que eu faço, ele vai te dar esse editor, que isso daqui é um sketch processing, apesar de ser P5 JavaScript, enfim. Não vou entrar nos detalhes técnicos, mas só para mostrar que isso funciona, eu vou desenhar um retângulo aqui, de 10 na posição 10 em 10 pixels, e de 50 por 50 pixels. Se eu apertar Ctrl Enter, ou clicar aqui em Execute, pronto, o desenho está aqui. Se eu clicar em Clear, some-se o desenho. Beleza? Então, apresentações feitas. Eu não estou me atendo muito a falar sobre a ferramenta, porque a gente vai ter o sprint, porque a gente vai ter o tutorial, porque eu vou dar um sprint sobre essa ferramenta nesse sábado, então vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Então, beleza. Vamos lá para o código. Então, o nosso código aqui, como eu falei, o nosso padrão era aquele... O ponto de partida é esse aqui. E agora eu vou ter que olhar muito para baixo aqui, porque meus slides, na verdade, são sempre escritos. Eu não tenho tanto essa coisa de slide em tela. Então, eu vou ter que ficar olhando aqui minhas notas. Então, só para explicar esse código, o que eu tenho aqui? Isso daqui é um editor mesmo. Então, o que significa que dá para fazer code fold. Olha que elegância. No ideia do Processing, se eu não me engano, não dá, entendeu? Tipo, já estão uns passos na frente. Então, aqui eu estou definindo duas variáveis, uma largura e uma altura de 500 pixels, e aqui eu estou dizendo que o tamanho do módulo é a nossa largura, ou seja, a tela toda. Massa? E aqui no setup, que é uma função do Process para inicializar um desenho, eu estou colocando que o tamanho do desenho é de 500 da largura pela altura. Depois eu coloco um background, só pinto o fundo com cinza mais escuro, e eu desenho o módulo. O módulo, por sua vez, eu estou usando essa função aqui no stroke, que é para não ter traços quando eu faço desenho círculos, eu não tenho traços aqui, nem quadrados, nem triângulos, ou seja, eu só tenho a cor de fundo dos objetos.
Eu estou pintando um quadrado nesse fundo branco aqui. Eu estou pintando um quadrado com fundo branco, que começa no ponto 00 e ele tem o tamanho do módulo todo, ou seja, a largura aqui. Depois eu desenho um triângulo azul. Sempre antes de desenhar, eu tenho que pintar o triângulo. Então, estou pintando aqui com azul em 180. Desenho um triângulo que parte do ponto 00 ao ponto tamanho módulo, que é tamanho módulo 0, e o ponto 0 tamanho módulo, que é o x0 e o tamanho módulo 0 aqui. E no canto esquerdo aqui eu desenho um círculo, que eu pinto de verde. E esse círculo aqui tem só... Eu sempre boto ele com 3/4 de quadrantes, enfim. Isso aqui é só o posicionamento dele. Novamente, quando a gente for falar... Se quiser sacar um pouco mais desse tipo de coisa aqui, chega lá no tutorial, vai ser massa. A gente vai ficar experimentando muito com círculo, com quadrado, com triângulo, e, enfim, não vou me ater muito a isso. Então, beleza, massa. Então, vamos pensar que a gente quer combinar isso daqui. Então, eu quero combinar isso daqui gerando um padrão de rotação, massa, de 4x4. Ou seja, eu quero que um módulo fique aqui, o outro fique aqui. Eu não sei se dá para ver meu mouse, tomara que dê. Mas pensa que essa imagem está dividida em 4. Eu quero que um fique mais no canto superior esquerdo, o outro no canto superior direito, outro no canto inferior esquerdo e outro no canto inferior direito. Beleza? Então, vamos começar a pensar como é que a gente faria isso. A primeira coisa, se eu quero dividir isso em 4 quadrados, esse módulo não pode ser esse tamanho, ele tem que ser metade disso, né? Então, eu vou dividir a largura por 2 aqui. Pô, vou só diminuir essa bola aqui, que agora ela ficou muito grande, maluco. 75, sei lá. Pronto, beleza? Como eu falei, Ctrl Enter já desenha. Bem, então agora vocês veem que tá com espaço aqui, né, para desenhar, que é onde é que a gente vai desenhar os módulos, né? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer na verdade, saber como é que eu desenho essas coisas aqui. Como é que se eu estou desenhando no módulo no 00, como é que eu desenho ele aqui? Eu tenho que passar, então, aqui um XY. Isso pode ser um caminho, só que não é esse caminho que eu quero seguir, não. Eu quero não ter que mexer na função do módulo. A função do módulo tem que ser sempre assim, porque ela, enfim, simplesmente sabe desenhar o módulo. Bem, então vamos começar a marcar essas posições aqui. Então eu sei, e eu vou chamar essas posições de quadrantes, tá? Eu sei que eu tenho a posição onde é que a gente está desenhando agora, que é a 00, certo? Eu sei que eu tenho essa posição aqui, que é a 0 largura sobre 2, certo? Ou, perdão, que é a largura sobre 2, que é sempre o x primeiro, né? Posição horizontal primeiro. E a posição horizontal é 0. Depois eu tenho esse ponto aqui, que é com x0 e a posição vertical altura sobre 2. Certo? E eu tenho a do meio ali, que é a largura sobre 2 e a altura sobre 2. Aí eu vou fazer o seguinte. Para cada XY nesses quadrantes, eu vou desenhar um círculo. Eu vou pintar de vermelho e eu vou desenhar um círculo nesse XY, só para a gente ver se as posições estão marcadas certinhas. Massa, né? Tudo certinho aqui, de boa. Bem, então se a gente já está com esse XY, eu posso simplesmente chegar aqui, então, para cada XY aí, desenha um módulo para mim. Só que, enfim, ele não vai fazer isso, porque o módulo está partindo da posição 00. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que, para mexer com esse tipo de coisa em Processing, rotação, a gente viu que vai ter que rodar coisas, girar e tal. A gente tem que trabalhar com o centro do eixo de coordenadas. Bem, o eixo de coordenadas é a maneira de posicionar os objetos aqui no Processing. Quando eu boto largura sobre 2, 0, e isso posiciona aqui, ele está dizendo que isso aqui é um valor x, é um valor de pixels na horizontal, em que eu vou posicionar esse elemento, e esse daqui é o valor de pixels na vertical, em que eu vou posicionar esse elemento. E eles sabem que isso vai ter sempre aqui, porque tem um ponto central, um ponto de referência, que é o 00. Então, se a gente mudar, o que aconteceria se a gente mudasse esse ponto de referência para cá e para cá, de uma forma que a gente não tivesse que mexer no módulo? E é isso aí que eu vou fazer. Então,
Para a gente fazer isso, o Processing, e eu vou fazer o seguinte, só para deixar esse negócio aqui de debug, eu vou criar um outro fora aqui, em que eu vou, de fato, desenhar um módulo, tá? Só para mostrar que o código está rodando. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é dizer para o Process que, ó, eu vou mudar o eixo, a referência do sistema de coordenadas. Porque eu tenho que pegar, mudar, fazer o que quiser e voltar para o 00, porque senão o Process não vai saber se resolver depois. Então, a maneira de fazer isso é push matrix, então eu estou criando um novo sistema de coordenadas, e pop matrix. E aqui eu restauro o meu sistema de coordenadas para o anterior. Está rodando, não mudou nada, porque a gente não fez nada além de simplesmente criar um novo sistema uma nova referência de sistema de coordenadas e zerar isso. E aí o que eu vou fazer aqui, na verdade, eu vou usar uma das funções do Processing, que é a Translate. O que o Translate espera? Ele espera um par de coordenadas para saber para ser usada como o centro, a referência, né, do sistema de coordenadas. Então, eu vou dizer, então faz um Translate para mim do x e y. O que isso quer dizer? Que depois dessa chamada, o 0 e 0 vai ser sempre x e y. A referência para o 0 e 0 vai ser sempre x e y. E com isso a gente vai conseguir ter 4 desenhos. Então, ó, só para recapitular aqui, vou comentar. Então, esse daqui eu estou fazendo translate no 0, 0, desenho o módulo. Pum, desenhou. Aí esse daqui eu estou fazendo o translate para essa posição aqui e desenhando o módulo, ó. Tum. Esse daqui eu estou trazendo para essa posição. Desenho o módulo. E o último para a posição do meio e desenho o módulo. Massa? Então, a gente agora resolveu um problema, que é conseguimos desenhar em vários lugares da tela o módulo usando o mesmo código. Então, a gente não precisa... O módulo sequer sabe que está sendo usado num grid ou qualquer coisa do tipo. Esse é o meu objetivo. Então, agora a gente vai... Beleza, a gente já desenhou, é só rodar as coisas. Então, vamos pensar que além de XY, esses quadrantes aqui, eles vão ter um ângulo pelo qual eles vão rodar. Por enquanto, eu vou botar tudo 0, tá? E aí, eu já vou botar isso aqui, ang, e aqui também, para não ter problema. E eu vou dizer que eu vou transladar para lá e eu vou dar um rotate de ang. Massa? Eu vou executar aqui, não vai mudar nada, porque eu estou rodando 0 graus. Então, vamos começar a pensar. Esse quadrante aqui é esse aqui. A gente não precisa rodar nada, certo? Porque, enfim, ele já está na posição. Agora, esse daqui a gente precisaria rodar meio que para jogar essa ponta para cima. E o Processing, as coisas sempre rodam da esquerda para a direita. Então, a gente precisa rodar 90 graus, certo? Então, vou chegar aqui, vou dizer que a gente precisa rodar half pi, que são 90 graus. Opa, ele rodou, certo? Que a gente está vendo que rodou, só que ele não continuou aqui, né? Ele não rodou em relação ao centro dele. Porque no Processing, os objetos eles não rodam em relação ao centro deles. Eles rodam em relação ao centro do eixo de coordenadas. Então, o que ele fez aqui foi rodar daqui, ele deu uma girada para cá, de 90 graus. E acabou em cima do outro quadrante ali que a gente tinha. Bem, se ele rodou e foi parar para trás, a gente pode ser malandro aqui e simplesmente iniciar o desenho num lugar em que ele não sobrescreva o padrão anterior, que seria a ponta do sketch aqui, à direita. Então, se eu mudar isso daqui para largura, tá lá. E aí, bem, eu vou fazer o mesmo processo com esses daqui. Esse sketch aqui, ele precisa rodar uma vez, 3 vezes, se eu não me engano. Então, eu vou botar 3 vezes half pi. E vou rodar. E, bem, ele sobrescreveu lá o de cima. Pelo mesmo problema, de que ele está começando do meio e não do final. Se eu botar ele aqui, ele vai lá para baixo. Eu vou fazer a mesma coisa aqui com outro ângulo. De que esse daqui, na verdade, a gente só precisa rodar 2 vezes, certo? E vou rodar, a gente vai ver que esse daqui vai até sobrescrever novamente o lá de cima, por conta do mesmo problema da gente estar do meio.
Então, se a gente mover esse ponto daqui, o ponto de referência daqui para cá embaixo, ele vai ficar no lugar certo. Então, se a gente fizer isso, pum, tá lá. Massa? Então, beleza, conseguimos resolver a simetria, tá rolando e tudo mais. Só que vamos então agora começar a refatorar isso daqui para ver como fazer isso de uma outra forma, de uma forma mais pythônica. Então, primeiro eu vou criar uma classe que é quadrante rotação. Essa classe, ela espera um x, um y e um ângulo, beleza? Eu vou deixar aqui o x e y igual ao Anki. E aí, a única refatoração que eu vou fazer por enquanto é o seguinte: tudo isso que era tupla vai virar objeto dessa classe. O que significa que isso daqui vira um... Vou dar uma roubada aqui. Quadrante, certo? E eu vou dizer que x, y yang é igual a quadrante.x, quadrante.y, quadrante.yang. Só para ver se tudo continua rodando. Ó, quebrou alguma coisa. Vamos ver... Na linha 53, mano. Ah, tá, porque aqui também é um quadrante. E eu vou, enfim, só copiar essa linha aqui, botar aqui e torcer para funcionar. Beleza, funcionou. Só que olha só o que a gente está fazendo aqui. A gente tem, para cada quadrante, a gente está fazendo duas coisas. Primeiro, a gente está, de certa forma, preparando a execução do código aqui, certo? E depois a gente está meio que liberando o processo, certo? Voltando para o estado anterior. Então a gente pode mover isso aqui para dois métodos. Eu gostaria de fazer alguma coisa tipo quadrante.prepara e quadrante.restaura. Então, para isso, eu vou implementar aqui um def prepara. O prepara vai fazer o push matrix, que a gente viu, vai transladar para o self x, self y e vai rotacionar o ângulo. E o restaura, ele vai simplesmente fazer o pop matrix. Se eu rodar, tudo continua executando. Só para mostrar que eu não estou roubando, eu vou mudar essa cor aqui das bolinhas ali embaixo. Agora estão amarelas, tá bom? Só para mostrar que a parada está rodando de fato. Bem, então agora a gente chegou no código mais bacana, né? Eu posso até tirar essas variáveis aqui, que a gente não usa mais, mas repara que agora a gente tem um código bem mais declarativo. A gente está dizendo o seguinte, para cada quadrante, prepara ele para mim, desenha o módulo e depois volta para o jeito que estava antes. Pô, isso é muito parecido com uma coisa. Não sei se vocês estão familiarizadas, mas... Quem já fez isso daqui quantas vezes? Lê um arquivo. Então, vou botar um file, arquivo é igual a open, certo? O nome do arquivo, vou pegar esse arquivo de imagem aqui e ler ele como binário, por exemplo. Eu leio o conteúdo e com um arquivo .read e eu tenho que fechar o arquivo, né? Porque, enfim, ele não pode ficar aberto, pode ter vários problemas por conta disso. Beleza? E só para, enfim, mostrar aqui, a gente está com o conteúdo aqui. Beleza, é um binário, está em binário porque é uma imagem. Mas reparem que essa estrutura aqui é bem similar a essa daqui, certo? Porque a gente tem uma preparação, a gente tem uma execução e a gente tem um fechamento, uma finalização. E, bem, se você já abriu o arquivo assim, talvez você já tenha aberto assim também. With open output RB. fd conteúdo igual fd.read. Certo? E, bem, só para mostrar o conteúdo. Caramba. Tá aqui o conteúdo. Bem, isso daqui que a gente está fazendo, que agora vai ser difícil de eu achar demais, que eu não devia ter feito isso, já sei. Isso daqui que a gente está fazendo, a gente está usando a palavra reservada with do Python, que é para implementar context managers, que são úteis exatamente em ocasiões como essa, em que a gente tem um preparo para a execução de algo, esse algo acontece e a gente tem que desempenhar uma tarefa de finalização antes de devolver o fluxo de execução.
Então, o que o if aqui faz é simplesmente esconder o open, de certa forma, mas principalmente o close, que são, em geral, as operações são mais danosas, se a gente não deixar de fazer o que a gente precisa fazer para liberar os recursos. Então, o if faz isso. E quando eu falei lá no começo da apresentação sobre protocolo, que eu fiquei feliz de ter falado depois da Naomi e também do Ramalho, é porque o if ele se baseia num protocolo para isso. E a gente pode fazer exatamente a mesma coisa aqui. Eu quero chegar e fazer o seguinte. Com esse quadrante, desenha esse módulo para mim, certo? E para isso, eu não tenho que mudar quase nada na minha classe. Eu tenho só que implementar duas funções do protocolo do Python esperadas pelo if. E como a Naomi falou perfeitamente anteriormente, Python não é tipado, mas respeita-se fortemente protocolos. Então, se você é um objeto que implementa um protocolo que esperado por um for, como foi na palestra dela, e como um if aqui na minha palestra, tá tudo certo. Então, é isso que a gente vai fazer. O Context Manager, gerenciador de contexto do Python, ele tem um protocolo de duas funções. A primeira é a dunder enter. Sempre que eu falar dunder é um jargão de pythonistas para falar sobre essas funções que tem dois underlines, o nome da função, dois underlines. Por exemplo, isso daqui a gente chama de dunder init, tá? Não é de dunder mifflin ou dunder awards, infelizmente. Bem, então eu vou implementar o dunder enter, que eu não lembro quais são os parâmetros e tal, então simplesmente vou botar args aqui, o args aqui, para não ter problema com isso. E como o dunder enter é só preparação, eu vou simplesmente falar self.prepara. Opa. E eu tenho que também implementar a saída, que vai ser simplesmente a nossa função self.restaura. E se eu rodar isso daqui, o código está rodando já. Pô, vou mudar de novo a cor para vocês verem que eu não estou roubando. Beleza, eu tenho que botar um loading só para não ficar tão mágico. Só para vocês verem, então, o nosso código aqui resolveu. Qual a vantagem disso, dessa solução que a gente fez aqui? E eu acho que não vai dar tempo de eu chegar no ideal que eu quero chegar. Que é, vamos supor que agora, beleza, a gente implementou a simetria por rotação. Aí vamos chegar aqui, eu vou dar uma roubada aqui num código que eu tenho, que eu já tinha feito de experimento só para facilitar. Vamos supor que eu coloque dois quadrados aqui, tá? Aqui em cima nesse triângulo. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Estou desenhando dois quadrados, também vai ser de 50 por 50. De duas cores diferentes. Então, ó, agora eu tenho dois quadrados aqui. Reparem, a nossa simetria, o nosso padrão é por rotação, porque olha só onde é que o quadrado amarelo foi parar. Olha para onde ele foi parar aqui, e olha para onde ele foi parar aqui. Então ele está sempre girando. Só que, e se a gente quisesse implementar uma simetria, um padrão por simetria? Muito simples. É só a gente implementar uma outra classe aqui, que fosse um quadrante simetria, certo? Que ele só mudaria a função de preparação. E todo o nosso código continuaria igual. E, bem, essa é uma das vantagens enormes de se utilizar gerenciadores de contexto em Python. Porque você consegue deixar o código intransparente em relação a quem está executando. E nesse caso de simetria, nesse tipo de coisa de processing, que é muito comum você desenhar um elemento, vai para aquela, move o centro de sistema de coordenadas para lá, gira, pinta, dobra, faz o caramba, é muito útil esse tipo de estratégia. Eu achei que fosse dar tempo de eu implementar o de espelhamento, só que infelizmente não deu, mas igualmente, de qualquer forma, nesse GIST aqui, eu posso até mostrar ele. Esse daqui é o resultado que eu preparei antes, com o código final, do que eu considero o código final. Então, olha só, eu implementei aqui uma classe quadrante, que é só o Context Manager. Ele só faz o Enter, o Push Matrix, ele espera que quem herde dessa classe implemente a função prepara, e no exit ele só faz o Pop Matrix, que tem que restaurar o sistema de coordenadas. Então, o quadrante de rotação, que é aquele que a gente viu, que fez aqui, ó, que está tudo implementado nele, deu uma simplificada. Ele agora só tem a função prepara. E o quadrante de simetria,
ele está aqui. E ele simplesmente, ao invés de ele usar a rotação, ele vai usar alterações na escala, que, enfim, a gente pode falar sobre isso daqui, quem quiser, no Discord depois, eu posso compartilhar a tela, a gente pode implementar isso, caso alguém tenha interesse. Mas, de qualquer forma, o link está aqui. Inclusive, desculpa, faltou falar isso. Essa palestra que eu estou falando está aqui na seção Talks do meu site, aqui em Presentation, então vocês conseguem pegar todos esses links que eu estou apontando. Bem, só queria mostrar alguns experimentos que eu fiz explorando essa questão de simetria, que eu venho pirando nisso há algum tempo. Bem, primeiro foram os experimentos dos primeiros EPs dos EPs da primeira metade do ano do Pietro Baptiste, dos EPs de estúdio, digamos assim. Foram todos os experimentos que a gente fez com simetria, por rotação ou não, usando imagens que a gente tirou do projeto This Person Does Not Exist. Eu não sei se vocês conhecem esse projeto, mas é um projeto que sintetiza imagens de pessoas utilizando uma rede neural. Toda vez que você acessar ele vai gerar um novo rosto de uma pessoa que não existe. E aqui eu usei esses rostos mesmo tem uns bugs, acontece, enfim, outra pira, podemos conversar também sobre isso no Discord. Eu simplesmente combinei usando GIMP mesmo, então eu fiz as coisas na mão, certinho. Depois, eu fiz um outro experimento, e esse sim usando código Python. Não Processing, mas Python puro. Assim como existe o This Person Does Not Exist, existe o outro que eu até prefiro, que é, assim, porque eu acho que gera outro tipo de coisa, que é o This Artwork Does Not Exist, que é o mesmo processo de uma rede neural sendo treinada para sintetizar obras de arte. E aí o que eu fiz foi um código para dado, eu baixei 2048 imagens desse projeto, e para cada uma dessas imagens eu rodei um script que gera outras 16 imagens. E essas 16 imagens são resultados de combinações de simetria de cada um dos quadrantes da imagem. Então pensa que essa daqui é a imagem original, a gente divide ela em 4. Então, ao canto da esquerda, esse é um quadrante, esse é outro, esse é outro, esse é outro. Essa imagem aqui, por exemplo, é uma combinação desse primeiro quadrante da esquerda aqui, enquanto essa aqui é a combinação desse quadrante superior da direita. E, bem, o código, eu usei Pillow, aconselho demais o experimento, porque te faz pensar com outras coisas, e tive que usar thread, enfim, esse tipo de coisa, é divertido, e também tá com um link para o código. Por fim, eu queria convidar todos vocês para participarem, enfim, chegarem perto do Noite de Processing, que é um encontro que acontece mensal, atualmente está sendo online, toda última terça-feira do mês. Essa daí é o cartaz do último encontro que aconteceu na semana passada, se não me engano. E, bem, acho que é isso. Agradecer demais a galera do evento que está organizando esse Python Brasil, que está incrível, está sendo muito bom poder encontrar as pessoas nos canais de áudio do Discord. Está realmente servindo como calorzinho no coração pelo fato de que a gente não pode se encontrar pessoalmente. Parabéns geral pela organização, obrigado Alê pela apresentação, e é isso aí. Não sei se a gente tem tempo para dúvida, mas se tivermos, estamos aí, e se não, vou estar lá no Discord também para trocar umas ideias o tempo que for. E deu. Muito obrigado, sensacional, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu, né? Lá na trilha, a gente não teve muitas perguntas, a gente teve o pessoal elogiando, né, agradecendo, e teve o Cláudio dizendo que amanhã vai ter um dojo no Discord, por volta de 12h30, né, então estou passando esse recado aí do Cláudio. Acompanhe, então, na grade todas as outras atividades que a gente vai ter, interajam no Discord, e agradecer muito o pessoal da Infra, a Aline, pessoal super incrível, fazendo funcionar esse evento maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado de novo, Bernardo. E vamos lá para o Discord continuar a conversa, tá bom? Valeu!